Olá, bom dia alunos do oitavo ano A, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Estudando muito? Saudade de mim? Eu estou com saudade de vocês já, certo? Passando por aqui hoje para deixar explicações, algumas explicações a respeito do conteúdo da aula de hoje. Vou fazer uns pequenos vídeos, curtinhos, só referente ao conteúdo da aula de hoje, tá certo? Então acompanhem aí, peguem as questões e respondam direitinho. Para resolver a tarefa de hoje, vocês têm um texto, vocês vão ler um trecho de um capítulo, de uma obra maior, vocês vão ler só um trecho, que foi extraído da obra literária A Metamorfose, do escritor Franz Kafka. Então, esse texto foi adaptado, e aí, na tarefa de vocês, ele tem um título, Tem uma barata no meu quarto. Para responder a essas questões, vocês terão que ter conhecimento de alguns elementos teóricos que eu trouxe aqui para vocês. Vocês terão que responder a respeito do tempo, como que você vai observar o tempo cronológico, dentro desta narrativa. Então, você vai observar o tempo cronológico, analisando as passagens de marcações temporais, certo? O tempo cronológico é aquele contabilizado pelo relógio, como eu coloquei aqui para vocês. Então, o tempo cronológico, tem um reloginho aí, é um reloginho, são as referências temporais que você pode observar quando se cronometra o tempo de acordo com o relógio, de acordo com o tempo do nosso dia a dia. Então, para comprovar que o tempo da narrativa que você está lendo é cronológico, você vai procurar lá dentro do texto expressões temporais como mais tarde, dias depois, às 7 horas, e outras tantas. Qualquer uma que mostre para você que o tempo está passando conforme o nosso tempo. O nosso tempo é cronometrado pelo relógio. Outra coisa que pede para vocês é observar as personagens e classificar as personagens de acordo com duas possibilidades, certo? Porque quando a gente fala em personagem, tem várias formas de classificar as personagens. A gente já viu algumas. Personagens protagonistas, antagonistas, secundárias, mas a tarefa de hoje pede que vocês analisem as personagens sobre determinadas formas de comportamento dentro da história, sobre como o narrador observa esse comportamento e como ele narra, o que ele mostra pra gente a respeito do comportamento das personagens. Então, as personagens serão planas, elas podem ser planas ou esféricas, também denominadas redondas. Elas serão planas quando elas forem uniformes dentro da história, isto é, elas não mudam muito de comportamento, elas não alteram tanto a sua forma de protagonizar dentro da história, e o narrador não apresenta muitas características profundas dela. Vão ser apresentadas mais características físicas, o narrador vai demonstrar mais como é o tipo dessa personagem. Então, você não vai perceber na personagem plana comportamentos voltados para atitudes psicológicas, conflitos, medos, angústias, certo? Você vai ver mais as ações físicas sendo realizadas dentro da história. Já as personagens esféricas, também denominadas redondas, são aquelas que passam por conflitos interiores dentro da narrativa. Então, o narrador vai informar para o leitor alguns conflitos, algumas angústias, alguns medos, A personagem ela vai demonstrar para o leitor que ela está vivenciando alguma questão psicológica dentro da história. Então, para responder a tarefa de hoje, é a respeito desses assuntos que vocês terão que pensar, tudo bem? Caso vocês precisem de mais orientações, podem me chamar lá no grupo e podem pesquisar também, vocês escrevendo, vocês registrando esses termos, porque isso daí são termos conceituais, são termos literários. Se vocês digitarem isso no campo de pesquisa do Google, vocês vão encontrar também alguns textos, vídeos que reforçam a explicação que eu passei para vocês aqui hoje. Tudo certo?
Então vamos lá, boa tarefa, boa aula, fiquem com Deus.